Deus Todo-Poderoso diz: desde a criação do mundo até agora, tudo o que Deus tem feito na sua obra é amor, sem nenhum ódio pelo homem. Até o castigo e julgamento que você viu também são amor, um amor mais verdadeiro e mais real. Um amor que conduz as pessoas para a senda certa da vida humana. Toda a obra que ele tem feito é com o propósito de conduzir as pessoas para a senda certa da vida humana, para que elas possam viver como pessoas normais. Pois as pessoas não sabem viver, e sem essa orientação, você só viverá uma vida vazia. Sua vida será desprovida de valor e significado. E no fim você será incapaz de ser uma pessoa normal. Esse é o significado mais profundo de conquistar o homem. Amém. As palavras de Deus dizem: até o castigo e julgamento que você viu também são amor. Um amor mais verdadeiro e mais real. Um amor que conduz as pessoas para a senda certa da vida humana. Amém. Sim. Amém. Eu tenho alguma experiência com essas palavras de Deus. Gostaria de comunicar a respeito. Maravilhoso. Nasci na zona rural. Meus pais eram lavradores honestos e trabalhadores. Outros camponeses zombavam e implicavam conosco por sermos pobres. Eu pensava, um dia eles vão ver. Um dia eles vão me ver com outros olhos. Entrei para o exército quando era adolescente. Eu assumia qualquer tarefa, mesmo sendo suja ou cansativa, esperando ser promovido. Mas continuei sendo soldado por anos. Então percebi que era dando presentes, e não com trabalho árduo, que se era bem avaliado e promovido. É isso mesmo. Era desagradável para mim, mas eu queria uma promoção. Então criei coragem e presenteei meu superior com todas as minhas economias. Logo me qualifiquei para a academia militar. De volta à unidade, depois da graduação, sem dinheiro para presentes, fui ser cozinheiro. Eu bem sabia que quem dá presentes a oficiais não são presos e os que bajulam nada conseguem. Se eu quisesse progredir, teria que fazer o que fosse preciso para conseguir dinheiro para presentes. Senão, não chegaria a lugar nenhum, mesmo sendo competente. É bem isso. Eu queria avançar, então fiz tudo o que pude para ganhar dinheiro. Bajulava os meus superiores e lhes dava coisas que eu sabia que gostavam. Eu sabia que aquilo era ilegal e tinha medo de ser pego e preso por isso. Vivia o tempo todo amedrontado. Mas a ideia de me tornar oficial me fazia seguir em frente. Após um tempo, finalmente me tornei comandante do batalhão. Sempre que eu voltava para casa, os camponeses me cercavam, me elogiando e me bajulando. Isso me enchia de vaidade. E minhas ambições e desejos também cresciam. É como dizem, tornar-se um oficial é por causa de comida boa e roupas finas, e use o poder enquanto você tiver, porque depois que ele acaba, você não pode usá-lo. Gostava dos privilégios de ser oficial, obtendo tudo o que queria de graça. Quem quisesse algo de mim tinha que me pagar uma refeição ou me dar um presente. Eu até usava minha posição como favorito do comandante e do comissário político, fazendo os subordinados me darem isso ou aquilo. De um simples filho de lavrador, eu passei a ser um homem insaciável, astuto e também dissimulado. Não só agia como um tirano no trabalho, mas em casa tratava minha esposa muito mal. Sem motivo, eu a acusava de ter casos extraconjugais, aprofundando o abismo entre nós. No fim, ela já não aguentava e disse que queria o divórcio. Minha família feliz estava prestes a se romper e nosso filho também sofreria. Eu me senti péssimo e ficava lembrando a minha vida. Desde criança, queria me destacar, queria ser melhor que os outros. Eu e minha esposa tínhamos uma boa carreira e uma vida confortável. Todos nos admiravam. Então eu deveria estar feliz e realizado. Por que ainda me sentia tão vazio e sofria tanto? Era aquela a vida que tanto quis? Como deveríamos viver de verdade? Me sentia confuso e perdido, mas não encontrava respostas. Claro. Mais tarde, minha esposa aceitou o evangelho do reino de Deus Todo-Poderoso e sempre se reunia e comunicava com irmãos e irmãs. Em pouco tempo, ela se tornou bastante positiva. Não discutia mais comigo e parou de falar em divórcio. Vendo a mudança em minha esposa, concluí
que a fé em Deus devia ser algo ótimo. Também ganhei fé em Deus Todo-Poderoso ao ler suas palavras. Graças a Deus. Comecei a viver a vida da igreja e descobri que a igreja de Deus Todo-Poderoso era totalmente diferente do mundo. Isso mesmo. Os irmãos e irmãs leem as palavras de Deus e comunicam sobre a verdade. Buscam se guiar pelas palavras de Deus e pela verdade. Ser honestos, abertos e sinceros. Senti que tinha entrado em um lugar puro. Uma liberdade e um livramento como nunca antes. Graças a Deus. Sim. Participando das reuniões e lendo as palavras de Deus, aprendi que Deus é santo e justo. Que Ele odeia a sujeira e a corrupção humana mais que tudo. Graças a Deus. Eu tinha adquirido hábitos ruins no exército. E se não me arrependesse, sabia que Deus me desprezaria e me eliminaria. É verdade. Verdade. Então li estas palavras de Deus. Nascido numa terra tão imunda, o homem vem sendo gravemente empesteado pela sociedade, influenciado pela ética feudal e instruído nos institutos da mais elevada aprendizagem. O pensamento retrógrado, a moralidade corrupta, a visão mesquinha da vida, a filosofia de vida desprezível, uma existência absolutamente sem valor, estilo de vida e costumes depravados. Todas essas coisas foram severamente introduzidas no coração do homem e atacaram e comprometeram severamente a sua consciência. Como consequência, o homem está cada vez mais distante de Deus e cada vez mais se opõe a ele. O caráter do homem se torna mais malicioso a cada dia que passa, e não há uma única pessoa que, de boa vontade, abra mão de alguma coisa por Deus. Não há uma só pessoa que, de boa vontade, obedeça a Deus. Nem, sobretudo, nenhuma só pessoa que, de boa vontade, busque a aparição de Deus. Em vez disso, sob o império de Satanás, o homem não faz outra coisa senão buscar o prazer, entregando-se à corrupção da carne na terra da lama. Amém. 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 Ler isso me mostrou a razão de eu ser corrompido tão profundamente. Lembrei-me dos anos no exército. Tinha seguido os costumes do mundo para avançar, fazendo coisas horríveis e obtendo ganhos desonestos. Tinha me tornado muito corrupto e depravado, vivendo em pecado sem nenhum pudor. As palavras de Deus me mostraram a diferença entre o bem e o mal e me deixaram ver a raiz de minha corrupção e minha depravação. Graças a Deus. Graças a Deus. O que ocorre é que Satanás está por trás de tudo. Satanás, o rei dos diabos, tem usado todo tipo de educação e influências para corromper nossa sociedade em um caldeirão fervilhante de pecados. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Os poderosos estão à solta, passando por cima das pessoas comuns, enquanto as pessoas normais e honestas são maltratadas e não chegam a lugar nenhum na vida. Nossa sociedade está cheia de falácias e heresias, como cada um por si e o demônio pega quem fica por último. Quem é inteligente manda em quem é forte. Distinguir-se e honrar seus antepassados. O homem luta para subir, a água flui para baixo. Quem dá presente a oficiais não são presos, e os que não bajulam nada conseguem. Tornar-se um oficial é por causa de comida boa e roupas finas. E use o poder enquanto você tiver, porque depois que ele acaba, você não pode usá-lo. É verdade. É verdade. Tomado por essas heresias e com as pressões à minha volta, perdi meu caminho sem nem mesmo notar. Nada me fazia desistir de me tornar oficial. E abusei do meu poder por ganhos pessoais. Tinha me corrompido, totalmente obcecado em extorquir. Me arrependi de verdade das minhas ações perversas. Graças a Deus por me salvar, dando-me uma chance de recomeçar. Senão eu teria sido amaldiçoado e punido pelo meu comportamento. Isso mesmo. É verdade. Fiquei tão grato a Deus. Decidi mudar, sair do exército e buscar uma carreira. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças Meu a superior Deus. queria que eu ficasse e disse que eu seria comandante adjunto do regimento. Hesitei, pensando: comandante adjunto do regimento? Seria um sonho realizado. Por um instante lutei para abrir mão desse título e não soube o que fazer. Então me prostrei diante de Deus para orar e buscar. Graças a Deus. Depois li estas palavras de Deus. Se você estiver em uma posição elevada, tiver reputação honrosa, for possuidor de grande conhecimento, proprietário de muitos bens, apoiado por muitas pessoas, e mesmo assim tais coisas não o impedem de vir diante de Deus para aceitar seu chamado e sua comissão, para fazer o que Deus pede que você faça, então tudo que você fizer será o mais significativo na Terra e o mais justo da humanidade. Se rejeitar o chamado de Deus por causa de status e objetivos próprios,
Tudo que você fizer será amaldiçoado e até desprezado por Deus. Amém. 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 As pessoas vêm à Terra e é raro me encontrarem. E também é raro terem a oportunidade de procurar e ganhar a verdade. Por que vocês não prezam este belo momento como a senda certa a se buscar nesta vida? E por que vocês sempre são tão indiferentes em relação à verdade e à justiça? Por que vocês sempre se pisoteiam e se arruinam por causa dessa injustiça e dessa sujeira que brinca com as pessoas? Amém. Amém. Cada palavra martelava minha consciência. Fui despertado. Sim, pensei. A sorte de conhecer Deus encarnado que veio à Terra para expressar a verdade e salvar o homem. E ter a chance de buscar a verdade e de me despender por Deus é a grandiosa elevação e graça de Deus. É verdade. É isso. O que poderia ser mais importante do que se despender pelo Criador? Amém. Sim. Mesmo que alcançasse o cargo mais elevado, será que algum dia eu seria feliz? Muitas pessoas poderosas agem como querem e fazem todo tipo de mal. Mas todas recebem o que merecem no final. E muitos oficiais de alta posição enriquecem e comemoram por um tempo. Mas assim que perdem uma luta pelo poder, alguns acabam na prisão sem nada e outros tiram a própria vida. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Quanto a mim, eu havia vencido com muita garra. Mas me tornei arrogante, egoísta e dissimulado. Agora Deus me concedeu muitas verdades e me mostrou a senda correta na vida. Como eu poderia continuar como antes? Fui prejudicado e enganado por Satanás durante a maior parte da vida, até eu não parecer mais um ser humano. Eu queria viver de forma diferente dali para frente. Seguir a Deus, praticar a verdade e ser conduzido pelas palavras de Deus. Amém. Amém. Assim, decidi mudar de carreira e cortar todos os laços com o exército. Mas, como Satanás havia me corrompido muito profundamente, seu veneno de distinguir-se e honrar seus antepassados tinha se tornado minha própria vida. Na igreja, eu estava sempre competindo por um cargo. E só a revelação e o julgamento de Deus corrigiram minha busca. Após um tempo cumprindo meu dever na igreja, vi que havia um líder da igreja, bem jovem, e outro de quem eu tinha sido amigo. Eu fiquei inquieto, pensando. Vocês dois estavam abaixo de mim no mundo lá fora, mas aqui na igreja são meus superiores. Eu seria um líder muito melhor do que vocês. Comecei a perseguir essa ideia com todas as minhas forças. Primeiro tracei um plano. Acordaria às 5 horas todo dia para ler as palavras de Deus. Depois escutaria os sermões por 2 horas. E aprenderia 3 hinos das palavras de Deus por semana. Seria mais proativo em meu dever. E assumiria a frente em qualquer coisa que eu pudesse fazer na igreja, por mais difícil ou cansativa que fosse. Nas reuniões, contaria minhas experiências do exército, ostentaria minhas habilidades e desprezaria as comunhões dos líderes da igreja. Às vezes, depreciaria sutilmente o raciocínio e as ações deles como se pudesse fazer melhor. Era assim que eu vivia no esforço por fama e status, sempre esperando me tornar líder. Uma vez, notei que uma líder não tinha lidado corretamente com um assunto. Eu a repreendi por não ter conseguido resolver as coisas e insinuei que ela deveria renunciar. Eu esperava ser escolhido como líder na próxima eleição. Quando os irmãos e irmãs descobriram, analisaram o meu comportamento e disseram que eu era dissimulado, ambicioso e queria assumir o controle da igreja, fui dispensado do meu dever como líder de grupo. Aquilo me aborreceu bastante e pensei, eu era um comandante de batalhão honrado. Agora não consigo nem ser líder de grupo na igreja. Após vários meses assim, não aceitava mais aquilo e não suportava nem ver meus irmãos e irmãs. Eu me fechava nas reuniões. Meu espírito foi ficando sombrio e não conseguia mais sentir Deus. Só então, comecei a ficar com medo e orei e clamei por Deus para que me guiasse para fora daquela escuridão. Graças a Deus. Depois li estas palavras de Deus. Em sua busca, vocês têm muitas noções pessoais, esperanças e futuros. A obra atual tem a finalidade de lidar com seus anseios por status e seus desejos extravagantes.
As esperanças, o status e as noções são todas representações clássicas do caráter satânico. Agora vocês são seguidores e ganharam algum entendimento sobre esse estágio da obra. Contudo, vocês ainda não deixaram de lado seu desejo de status. Quando seu status é elevado, vocês buscam bem, mas quando é baixo, vocês não buscam mais. As bênçãos de status estão sempre em sua mente. Quanto mais você buscar dessa forma, menos você colherá. Quanto maior o desejo de status de uma pessoa, mais seriamente ela terá de ser tratada. E mais ela terá de se submeter a grande refinamento. Tais pessoas são inúteis. Elas precisam ser lidadas e julgadas de modo apropriado a fim de abrir mão dessas coisas completamente. Se vocês buscarem esse caminho até o fim, vocês nada colherão. Aqueles que não buscam vida não podem ser transformados. E aqueles que não têm sede da verdade não podem ganhar a verdade. Você não se concentra em buscar uma transformação pessoal e entrada, mas se concentra em vez disso em desejos e coisas extravagantes que restringem o seu amor por Deus e o impedem de chegar perto dele. Essas coisas podem transformar você? Elas podem levar você até o reino? Amém. Amém. As palavras de Deus penetraram em meu coração e senti tanta vergonha. Eu estava disputando cargos. Então fui exposto pelos irmãos e irmãs que lidaram comigo dispensando-me de meu dever. Não era o que eu queria, mas não foi porque alguém armou contra mim. Em vez disso, era o julgamento justo de Deus e sua salvação oportuna. Amém. 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 A obra de Deus nos últimos dias é para mudar nossas ideias e noções antigas, nos salvar da influência de Satanás, para que possamos ganhar a verdade e a vida de Deus e viver na luz. Amém. É verdade. Eu não tinha andado na senda correta, nem me concentrado em buscar a verdade. Mas ao buscar posição e reputação, trapaceei e fui desonesto para ter uma posição. Isso não era totalmente contrário à vontade de Deus para salvar a humanidade? É. Continuar assim significaria que eu nunca ganharia a verdade e seria eliminado. Para impedir que eu me perdesse e para me colocar de volta nos trilhos, Deus me podou e lidou comigo por meio dos irmãos e irmãs, expondo minhas ambições e desejos e retirando meu cargo, para que eu refletisse sobre mim mesmo e mudasse meu caminho. Graças a Deus. Vi que Deus enxerga o que há nas profundezas do nosso coração. Amém. E tive uma compreensão real da justiça, santidade, onipotência e sabedoria de Deus. Não fiquei mais negativo ou angustiado por perder meu cargo, mas quis buscar a verdade e me submeter às orquestrações e arranjos de Deus. Amém. 6 meses depois, fui viver a vida da igreja em outra igreja, onde estavam prestes a eleger seus líderes. Fiquei feliz em saber que lá eu era a pessoa com mais tempo de crença em Deus. Então achei que teria uma chance. Nos quesitos experiência de vida e anos de fé, eu estava na frente. Eu achava que deveria ser a escolha óbvia para ser líder de igreja. Justo quando me preparava para me mostrar, uma irmã da minha antiga igreja veio para a igreja onde eu estava, fugindo do Partido Comunista Chinês. Pensei, ela sabe o quanto eu disputava por um cargo na outra igreja. Se ela me vir fazendo o mesmo aqui, será que vai expor o meu comportamento vergonhoso? Minha reputação seria abalada com isso. Sem escolha, eu desisti dos meus planos e pesei a situação. Primeiro me tornarei líder de grupo e depois vou subindo de posição. Contudo, para minha surpresa, nem mesmo fui escolhido para ser líder de grupo. A igreja não tinha pessoas suficientes para alguns deveres de rotina, então os líderes da igreja me perguntaram se eu queria ajudar. Temendo parecer desobediente, concordei com relutância. Fui um comandante de batalhão honrado, mas estava cumprindo um dever tão inferior. Para mim, parecia tudo errado. Em pouco tempo, a polícia começou a vigiar nosso local de reuniões, então não podemos mais nos reunir lá. O líder da igreja me designou a outro grupo para me reunir com irmãos e irmãs cumprindo deveres como anfitrião. Aquilo foi demais para mim. Eu não só estava cumprindo um dever inferior, mas agora tinha de me reunir com irmãos e irmãs cumprindo deveres de anfitrião. Achei que aquilo era degradante demais. Como eu pude cair tanto? Se as coisas seguissem daquele jeito, que perspectivas eu teria? Fui ficando cada vez mais aborrecido. E tudo que eu podia fazer era orar com urgência a Deus, pedindo que me iluminasse e me guiasse. Então, li estas palavras de Deus.
Por muitos anos, os pensamentos nos quais as pessoas confiavam para sobreviver têm corroído seu coração, ao ponto de elas se tornarem desleais, covardes e desprezíveis. Elas não somente carecem de força de vontade e determinação, mas também se tornaram gananciosas, arrogantes e obstinadas. Elas são totalmente desprovidas de qualquer determinação que transcenda o ego e, ainda mais, elas não têm um pingo de coragem de se livrar das restrições dessas influências tenebrosas. Os pensamentos e a vida das pessoas são tão podres que suas perspectivas acerca de crer em Deus ainda são insuportavelmente horrendas, e mesmo quando elas falam de suas perspectivas acerca da crença em Deus, é simplesmente insuportável de ouvir. As pessoas são covardes, incompetentes, desprezíveis e frágeis. Elas não sentem repulsa pelas forças das trevas, nem amor pela luz e pela verdade. Em vez disso, fazem o máximo para afastá-las. Os pensamentos e perspectivas atuais que vocês têm não são todos assim? Já que eu acredito em Deus, eu deveria ser coberto de bênçãos e deveria haver garantia que meu status nunca decairá e que permanecerá mais elevado do que o dos incrédulos. Vocês não têm nutrido esse tipo de perspectiva dentro de vocês por somente 1 ou 2 anos, mas há muitos anos. Sua maneira de pensar transacional é super desenvolvida. Embora tenham chegado a essa etapa hoje, vocês ainda não abriram mão do status, mas se esforçam constantemente para buscá-la e a observam diariamente, com um temor profundo de que um dia seu status seja perdido e seu nome arruinado. As pessoas nunca deixaram de lado seu desejo de tranquilidade. Amém. Amém. À medida que você segue a senda de hoje, qual é o tipo de busca mais apropriado? Em sua busca, você deveria se ver como que tipo de pessoa? Você deveria saber como abordar tudo que lhe sobrevém hoje. Quer sejam provações ou adversidade, quer sejam castigo e maldição impiedosos. Você deveria considerar isso cuidadosamente em todos os casos. Amém. Ao contemplar as palavras de Deus, refleti sobre mim mesmo. Sim, pensei. Devo me ver como que tipo de pessoa nesta minha busca? Sempre me vi como comandante de batalhão, uma pessoa com posição. Só um dever com alguma graduação seria adequado para mim. E só pessoas com status eram dignas de se reunir comigo. Eu menosprezava irmãos e irmãs que cumpriam deveres de anfitrião, achando que estar com eles mostrava que eu não tinha importância. Sem status, me tornei negativo e resistente, e até sentia que a vida não tinha sentido. Status, fama e ganhos confundiram minha mente e perdi minha humanidade. Que desprezível e desagradável eu era. Como alguém como eu poderia ser digno de ser líder de igreja? A igreja é diferente da sociedade. Na igreja, é a verdade que conta. Um líder deve ser de boa humanidade e buscar a verdade. Mas tudo o que fazia era buscar status e competir para ser líder. Como pude ser tão insensato e sem vergonha? Mais tarde, li estas palavras de Deus. Eu decido o destino de cada pessoa, não com base na idade, senioridade, quantidade de sofrimento, nem muito menos o grau em que ela causa compaixão, mas de acordo com ela possuir ou não a verdade. Amém. Não há outra escolha além dessa. Amém. Vocês devem entender que todos que não seguem a vontade de Deus serão punidos. Esse é um fato imutável. Amém. Nessas palavras de Deus, entendi que Ele não decide nosso destino com base em nosso status ou no quanto trabalhamos. O importante é se ganhamos a verdade e se obedecemos a Deus. Amém. Amém. Pude ver que o caráter de Deus é justo para com todos. E não importa que dever cumpramos, sempre devemos buscar a verdade. Amém. Correto. Com a Correto. verdade, uma pessoa ainda pode ser salva mesmo sem nenhum status. Mas sem buscar a verdade, ninguém pode ser salvo não obstante o tamanho de seu status. Isso mesmo. Eu pensei no quanto fui tolo por buscar status tão desesperadamente. Eu tinha odiado aqueles oficiais corruptos do exército, mas enquanto subia na hierarquia, eu mesmo fui piorando, tornando-me no final um oficial corrupto exatamente como eles. Há pessoas poderosas que cumprem seu dever honestamente, antes de adquirir o status. Mas assim que obtêm poder, começam a abusar dele e seus pecados começam a empilhar. É verdade. Pensei nos anticristos que haviam sido expulsos da igreja, quando não tinham status,
Pareciam não estar fazendo nada de mal. Mas logo que isso mudava, passavam a reprimir e cair sobre os outros desdenhosamente. A dizer e fazer coisas para manter os cargos, a fazer o mal e comprometer a obra da casa de Deus. Sim. Isso me mostrou que, sem a verdade, sempre vivemos segundo o nosso caráter corrupto. Então logo obtemos poder e status, tornamos-nos perversos e fazemos o mal. E isso, no fim, significa punição. É verdade. Lutar e me esforçar para subir na hierarquia do exército todos esses anos me preencheu com o caráter satânico. Eu era arrogante, dissimulado, egoísta e ganancioso, da cabeça aos pés. Se eu estivesse em uma alta posição, minhas ambições também cresciam. Como quando abusava de meu poder, enquanto oficial do exército. Meu fim não poderia ser outro, a não ser fazer o mal, ofender o caráter de Deus e ser punido. Pensando nisso tudo, eu senti medo e gratidão. Deus me trouxe percalços e fracassos várias vezes, impedindo que minhas ambições e desejos se realizassem. Aquilo foi sua salvação e proteção para mim. Graças a Deus por sua iluminação. Pude ver a essência e as consequências de buscar fama e status, mas ainda, finalmente, vi como é importante buscar a verdade. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Desde então, me concentro em buscar a verdade para resolver minha corrupção. Não importando que dever a igreja me delegasse, posição não era mais o meu foco. Em vez disso, priorizei a busca pelos princípios da verdade e fazer bem o meu dever. Amém. Amém. Graças a Deus. Pude sentir a presença e a orientação de Deus quando comecei a praticar dessa forma. E senti uma paz e uma alegria indescritíveis. Amém. Graças a Graças Deus. a Deus. Graças a Deus. Após algum tempo, me achei bem mais humilde diante das pessoas. E não me exibia mais por ter sido oficial do exército. Quando os irmãos e irmãs apontavam minhas falhas, eu orava conscientemente a Deus e me sujeitava. Depois refletia e tentava conhecer a mim mesmo. Pude conviver com os outros em pé de igualdade e não achava mais que eu estava um nível acima. Antes de me dar conta, minhas opiniões sobre o que buscar tinham se transformado. Perdi o interesse por status, fama e ganho. Não me refreavam mais. Quando via as pessoas se tornando líderes da igreja que tinham fé há menos tempo que eu, ainda sentia um pouco de inveja. Mas ao orar e procurar a verdade, me desapegava disso rapidamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, cumpro meu dever em casa com minha esposa. Posso não ter nada para ostentar, mas estou muito contente. Graças a Deus. Graças a Deus. Em nossa vida, praticamos deixar que as palavras de Deus prevaleçam. Amém. E damos ouvidos a quem falar corretamente de acordo com a verdade. Amém. Amém. Vivenciei de verdade que Deus Todo-Poderoso me transformou. Ele salvou meu casamento, minha família. E me salvou aquela pessoa tão depravada. Graças a Deus. Eu era arrogante, convencido, obcecado por lucro e status, perverso e ganancioso. Sem a salvação de Deus, nunca teria sido capaz de caminhar na senda correta da vida. Amém. Só teria me tornado mais corrupto e depravado e acabaria fazendo tantas maldades que Deus teria me amaldiçoado e me punido. É mesmo. É mesmo. Senti de verdade a salvação e o amor de Deus por meio dessas experiências. Poder praticar alguma verdade e viver um pouco de uma semelhança humana. Tudo isso se resume ao julgamento e castigo de Deus. Graças a Deus. Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.